Gente, o testemunho de hoje é muito forte, hein? Descubra como agir diante de novas investidas espirituais e fortaleça sua fé com uma mensagem abençoada aqui do nosso canal TV Testemunho. Palavra de Deus, assista até o final esse testemunho. Ezequiel 18 fala de morte, 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 não fala de maldição. A ação da iniquidade faz nos filhos, tem outra resposta, é outra coisa a fazer. Por isso que não adianta apenas receber Jesus e não ter os frutos da cruz todinha. Porque na cruz tem tudo, tem salvação, tem cura de enfermidade, tem troca de maldição por bênção, mas não é automática. A cruz é acessível. Jesus morreu para salvar 8 bilhões de pessoas. Estão salvas? Não. Quem vai à cruz? Com arrependimento e confissão. Porque está escrito, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Porque está escrito, em 1 Epístola de João, a partir do versículo 13, capítulo 13, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você, quando está na cruz, está no lugar onde tem tudo que você precisa, mas você tem que usar. Esse argumento que eu ouvi milhares de vezes em igreja tradicional. Quem está escrito em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você não tem mais nada para resolver. Parece que nunca leu João 15. Porque em João 15 está escrito que o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é Ele. Fala, quem está em mim, meu Pai limpa. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Meu Pai limpa quem está em mim. E vocês são limpos pela palavra. Então tem um processo que é a conversão, a entrada no reino. E nesse lugar tem tudo que eu preciso para ficar limpo. E se eu me limpar, eu vou chegar no final, que é a vida eterna. E se eu não me limpar, eu vou ser lançada fora. Não basta entrar no caminho e ficar suja. A pior frase que uma pessoa vai poder ouvir, vai dizer, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Nadou e morreu na praia. Ficou na igreja, adorou, bateu palma, louvou, montou o ministério e não entrou no reino dos céus. A porta é estreita, grande é o caminho para a perdição. E esse principado trabalha para usar líderes para enfatizar aquilo que não é o cerne do evangelho, que é a salvação, que é cura e que é libertação. Jesus, quando envia os discípulos, dando a eles a grande comissão, você conhece, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, Jesus vai expulsar demônio. Esse é o cerne do evangelho. Esse é o cerne do evangelho. Vai contar o que viu, o que foi narrado pelos discípulos, para alimentar a fé das pessoas. Mas não adianta culto, e ensinar tudo, escola bíblica dominical, união de treinamento e turminha de célula, e esquecer do cerne, da raiz. A raiz é essa. Se tiver uma pessoa presa espiritualmente, precisa pegar essa pessoa e levá-la para a libertação. Se tem um histórico familiar terrível, pesado, vamos cuidar disso. E isso, Leviatã tira, ele coloca leviandades. Orgulho, vaidade, soberba. Quantos membros você tem? Eu tenho 1000 membros. Aí, esse tem Leviatã, influenciando, porque esse é importante pelo tamanho do que Deus está entregando. Aquele pequenininho, aquele que é como o Filipe, que vai para o estado de Jerusalém a Gaza, que prega para o eunuco, que é a primícia do evangelho da Etiópia. Se perguntasse para Filipe, quantos membros você tem? Ele dizia, tenho 4, 2 pernas e 2 braços. Mas eu levei o evangelho para uma grande nação pela boca de um homem, porque Deus me usou. Aquele pastor daquela igrejinha, que vocês podem pensar que é igrejinha, mas não tem igrejinha na terra. Aquele pastor que tem 10 membros. Querido, você não sabe a importância que ele tem para Deus. E se ele for fiel no pouco, se ele souber cuidar de 10, Deus vai dar 20. E se ele souber cuidar de 20, Deus vai dar 30. E vai dar 1000. O dia que Deus deu esse ministério para nós, quando começamos, era minguela, era meia dúzia de gato pingado. Eu comecei a ficar indignada com os lugares onde eu ia ensinar cura e libertação, porque eu sou mestre nesse assunto, Deus me deu o dom. O dom de mestre é dado pelo Filho. Mesmo antes de ensinar a libertação e cura, eu já era mestre na palavra, e já era mestre na escola, porque eu fui professor, e já era mestre na universidade, porque dei aula. É o dom, é aquilo que Deus me deu. E por causa disso, eu fui convidada para ministrar em vários seminários de libertação, da aula.
Muitos seminários. Igreja Batista da Floresta tinha um seminário de libertação, eu dei aula há 12 anos. E foi por aí afora. Dei aula na IFOL, dei aula no CICRAI, dei aula no Ministério Tora Neuza, dei aula no Ministério Internacional e fui dando aula. Mas cada lugar que eu chegava, eu via que faltava alguma coisa. Indignada não, mas inconformada. Botava um livro lá, fazia a leitura daquele livro, ensinava muito bem, é um mestre, vende os livros, cada um do seu livro. Mas não tem louvor, não tem adoração, não tem conversão, não tem batismo. Todo mundo vai embora com informação. Tem gente que vai lá para aprender e nunca entregou a vida para Jesus. É pastor e nunca entregou sua vida para Jesus. E também eu vi que na hora do atendimento, era um grupo que atendia, um grupo de alunos atendia um aluno. Essa era a prática. Vai para uma sala, uma equipe de alunos que já está querendo começar a aprender, vai ser um aluno aprendiz. E como eu dava aula lá, uma semana, eles sabiam a profundidade que Deus estava me dando. Depois do evento, me mandavam mensagem: pastor, eu não consegui confessar o meu pecado no meio de 15 pessoas, me ajuda. Eu preciso fazer isso individualmente. Eu não conheço aquelas pessoas, não sei se são confiáveis, não sei o que elas vão fazer da minha vida. Eu sou um líder espiritual. Aí eu ia atender individualmente. Outro lugar que ia dar aula, palavra, só estava o povo do jeito que falou. Um dia o líder falou para mim: você crai. Ele falou: a senhora atende todo mundo em todo seminário? Atendo. Eu tenho uma equipe de atendimento, eu levantou uma equipe de libertadores, pastores libertadores. Como que a senhora dá conta? Eu não dou conta, eu não disse a palavra. Mas você imagine, uma pessoa vai para um hospital porque ele está com milhões de problemas. Aí você faz a radiografia, a tomografia, a ultrassonografia, que é a minha parte, a palavra que vai expor o pecado. É a palavra que vai mostrar a verdade. Essa é a minha parte. Eu sou aquela que dá a palavra para identificar aonde foi aberta a porta que o diabo entrou. Aí, se for uma pessoa doente, ela já tem todos os exames na mão, ela já sabe tudo que ela tem. Aí ela vai embora para casa com o exame? Não vai para o hospital para fazer a cirurgia? Vai morrer, vai ficar do mesmo jeito. E eu falei: pai, me dá um evento, me ensina. Me dá um evento onde eu tenho a palavra, onde eu tenho a confissão de pecados, onde eu tenho o desligamento dessas pessoas do império das trevas, onde eu tenho louvor e adoração, porque no louvor e adoração o teu Espírito Santo vem, é ele que atrai, e onde há batismos, porque se as pessoas se converterem, elas vão ter muita vergonha de chegar na cidade delas e serem batizadas, principalmente se é um pastor, como foi o caso do pastor Lucas. O pastor Lucas foi ousado, já era pastor anos e anos e anos, foi para servir no Silk, quando ele escutou eu falar sobre batismo, motivação do coração. Tudo no mundo espiritual começa pelo coração, que é a alma, que é a escolha. Você só tem salvação se você crê com o coração primeiro e depois confessar com os lábios. Eu creio com o coração primeiro que ele é o Filho de Deus que veio em carne, que morreu no meu lugar. Depois que eu creio, eu tenho que confessar. Por quê? Porque a palavra vai tirar de dentro de mim para o mundo espiritual, que Satanás não sabe. Deus sabe. Deus sabe o que tem no meu coração. Ele já viu a minha conversão. Mas Jesus diz: prega e batiza, prega e batiza, porque o batismo é um ato profético. O batismo é a morte do velho homem, nascimento do novo homem. A Bíblia está cheia de atos proféticos. No batismo, o Pai está dizendo do céu: esse é o meu filho amado em quem me compraz, como foi com Jesus naquele dia. E você está dizendo, está morrendo aquele que não era filho de Deus, está nascendo o filho desse Deus grande. Escutou uma manhã inteira falando sobre isso. Se você foi batizado sem o convencimento do coração, você só tomou um banho de piscina. Não valeu nada. Não é diferente do menininho na pia batismal da idolatria. Ele não cria em nada, ele não sabia de nada e jogaram água nele. O pastor Lucas foi escutando as histórias. Pastor da Convenção Batista, de Itaiomi, anos de crente, um grande rebanho. Quando terminou, ele foi falar comigo: pastora do céu, sabe qual foi a motivação do meu coração para o batismo? Eu gostava demais do louvor da igreja, eu queria tocar na banda da igreja. Tinha uma banda de adolescentes. Aí eu falei: pastor, que eu queria começar a ajudar tocando na banda. O pastor olhou para mim e falou: só se você se batizar. Aí eu fui para o batismo para tocar na banda. Essa foi a minha motivação. E o outro chega e fala: pastora do céu, chegou uma moça na igreja, a minha igreja tinha, por doutrina, fazer aula de batismo. Não precisa. Você vê no livro de Atos: creu, jogou na água, creu, jogou na água. Mas a minha igreja tem essa prática. Tudo bem, respeito o que eles estão fazendo.
E aí, no grupo de batismo tinha uma moça bonita, e eu comecei a paquerar essa moça. Eu comecei a ficar de olho nela. E ela entrou para o grupo do curso de batismo. Eu pensei, se ela for para o curso, eu vou também, porque eu vou sentar do lado dela. E vou ficar 30 dias com a oportunidade de sentar do lado dela. Quem sabe dá certo alguma coisa. Aí eu estava no curso de batismo, junto com outras pessoas. Mas ela não me deu bola durante o curso, ficou igualzinho. E aí chegou o dia do batismo. Eu não ganhei a moça, mas ganhei o nome dos que iam ser batizados. Não foi por outro motivo. Não foi decisão do coração. E eu fui batismo porque eu dei o nome para o curso de batismo para ficar do lado da moça. Valeu meu batismo? Não! Foi só um banho de piscina para paquerar uma moça. No mundo espiritual não valeu. A intenção do coração não foi ser nova criatura. E esse pastor, com anos de ministério, foi batizado no Chile. O que é que Leviatã impede? Que essa verdade entre no coração. Orgulho, vaidade. Eu, pastor de um grande rebanho, vou reconhecer que preciso de manifestar no mundo espiritual o novo nascimento. Eu já batizei tanta gente. Leviatã impede que você seja humilde, sensível e seja disposto a ouvir a voz de Deus e fazer até o que você não quer. Eu tenho dito no seminário de libertação que Deus é o inimigo do orgulhoso, não é o diabo. Não é o diabo. Deus fala, eu abato o soberbo, eu exalto o humilde. O diabo você manda sair em nome de Jesus, até os principados. Mas Deus você vai mandar sair em nome de quem? Não tem adversário que seja maior do que Deus. Você pode ser satanista, você não vai vencer uma luta com Deus. O fim da batalha é ele vitorioso. O fim da batalha é Satanás no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. A leviandade leva o homem ao soberbo orgulho e ao desejo errado, contaminado. A leviandade, ela começa no céu, síndrome de Lúcifer. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser mais do que ele era. Ele foi criado para ser um anjo de luz. Mas ele queria ser um criador. A leviandade faz você não se alegrar com o que você é, com o que você tem. E faz você ter inveja, sentimento faccioso. Faz divisão. Quando você vai para a Bíblia e conhece ela toda, está escrito em Tiago, capítulo 3, que nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma que é humana, carnal e demoníaca. E a sabedoria humana, carnal e demoníaca gera inveja, gera sentimento faccioso, gera divisão. Leviatã trabalha dessa maneira. Invejosos pelo que o outro tem, insatisfeitos com o pouco que tem, mas não sabe a grandeza que é estar com um alimento de um bicho imundo num ribeiro com Deus junto. Com uma gotinha de azeite na casa da viúva com Deus junto. O milagre vem a cada dia. Não tem ideia o quanto isso é verdadeiro no mundo espiritual, não é? Então, leviandade faz com que você seja orgulhoso, vaidoso, soberbo, invejoso, quer ocupar o lugar do outro, faz facções, tira um líder do lugar que está, como Satanás fez uma rebelião do céu porque queria tirar Deus do trono. Não tira, mas faz rebelião. Desobedece a autoridade. Eu sou mais do que ele. Ah, meu Deus, lembra de Miriam e Arão? Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Isso é ação de Leviatã. Eu sou muito mais do que a pastora Ivne e do que o pastor Emerson. Meu Deus, eu tenho cursos disso, daquilo. Pois é. Os teólogos de plantão daquele tempo eram os doutores da lei, os fariseus. Eles estavam no templo, pregando e anunciando as profecias, porque eles conheciam as profecias. Os textos proféticos, eles sabiam, eles tinham os pergaminhos das profecias, seja por pele de animal, seja por papiro feito por uma forma especial. Eles tinham os escritos dos profetas. É isso que eles ministravam. E o que eram aqueles escritos? Era o anúncio do futuro. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não fará. 700 anos antes de Jesus nascer, ele anunciou pela boca do profeta Isaías: a virgem conceberá. 700 anos do menino vir, ele anunciou pela boca do outro profeta de Miqueias: vai nascer em Belém. Aí vocês vão confirmar, se nascer em Belém e for uma virgem, é ele, vocês vão saber. Por isso anunciava as profecias. 700 anos antes, ele vai para a cruz.
Ele vai ser moído pelas nossas transgressões. Então as profecias são um prenúncio de coisas futuras. Eu estudo muito as profecias. No ano passado, aquele aplicativo da Bíblia, Holy Bible, Your Version, que tem versão do mundo inteiro, escolheu pastores selecionados no mundo para fazerem um mês de estudo bíblico. E podiam escolher o que quisesse. Eu tive a graça, só pela graça, de receber um convite deles. Olha, os nossos colaboradores aqui avaliaram o que a senhora prega, e a palavra pura é o que a gente quer. Então a senhora foi escolhida dentre alguns no Brasil para ter 30 dias de ministração da palavra, que vai ser distribuída em 126 países, 126 línguas. Um textinho básico, coisinha boba, não vou cansar a senhora. A senhora escolhe o que a senhora quiser. 30 dias eu escolhi profecias. Pegava uma, pegava outra, pegava outra. Então, as profecias são prenúncios de Deus. Vai acontecer, eu estou te avisando, para você não ser pego desavisado. Você vai saber. E os líderes espirituais, os donos da igreja daquele tempo, se é que possamos chamar de igreja, aqueles todos aparelhados de informação e conhecimento. Conhecimento não é revelação. Conhecimento é resultado de informação. Eu tive que conhecer muito do ramo de direito para passar no concurso para juiz. Muito. O primeiro concurso que eu fiz, eu passei na primeira vez que tentei e passei bem. Lugares lá em cima, porque Deus me deu a graça de entender o que eu leio. E me ensina como um mestre ensina uma pessoa. Mas isso não significa, conhecimento não significa revelação. No conhecimento você tem informações adquiridas por eventos, por livros, por estudos. Mas uma pessoa pode conhecer tudo da Bíblia e nunca ter ouvido a voz de Deus. É letra. Aqueles homens tinham letra. Jesus estava no meio deles. Jesus já estava pregando o Evangelho, já tinha havido a concepção virginal, já tinha havido o nascimento em Belém. Ele já estava andando entre os homens ensinando do jeito que estava escrito nas profecias. Mas a letra não ajudava eles a discernirem que era o Filho de Deus. E tinha um homem em casa, um velhinho profeta, cabecinha branquinha, certamente, Simeão. Não tinha conjunto de escrituras escritas, não tinha nada, mas tinha o que revela todas as coisas. Ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala para ele: vai para o templo, você vai ver o Messias. Já nasceu, é Simeão o nome dele. Os doutores da lei, os teólogos de plantão, os fariseus, os escribas, a alta estirpe religiosa, sabia tudo na letra, mas zero de revelação. Aí aquele homenzinho tem a revelação. Vai para o templo, ele já nasceu, você vai ver o Messias. E o Messias era só um bebezinho. Maria levou ele no templo, cumprindo a lei judaica, porque terminados os dias da purificação, do resguardo, era para apresentar o bebê. E ela chega com aquele bebê, certamente um dia simples, comum. E Deus falou para Simeão: vá, que você vai ver, seus olhos vão ver. E nesse dia Simeão obedece e faz um cântico. O cântico de Simeão, no meio do cântico, ele diz assim: agora eu posso descansar em paz, meus olhos viram a salvação de Israel. Qual a diferença entre esse velhinho Simeão, que viu um bebê e identificou o Messias, e todos os outros? Um tem letra, outro tem revelação. Tem outro texto bíblico que eu gosto muito de falar sobre ele quando falo para pastores. Jesus andando entre os homens, pregando, salvando, curando, libertando, causando polêmica, mexendo com as estruturas religiosas. Jesus não tinha problema com o demônio, ele tinha problema com o religioso. Ele chutava o balde com os religiosos, chamava de raça de víboras, geração de hipócritas. E ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és um profeta, ou tal, ou tal, ou tal. E vós, quem dizes que eu sou? Pedro se adianta e fala: tu és o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro escuta a resposta: você teve uma revelação, não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi, então foi a carne que te revelou. E ele diz assim para Pedro. Por que ele diz isso para Pedro? Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro está dizendo: você não é o filho de José e Maria. Não, isso é o que estão vendo aqui, o Nazareno. Você é uma pessoa da Trindade, é o Deus Filho que está aqui conosco.
Tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Você é o Filho, você é o Filho. Naquele tempo não tinha a palavra filhos para discípulos, só tinha uma filha, um filho, que era o Filho de Deus, unigênito. Você é o Cristo, o Filho de Deus.